Olá pessoal, nós vamos iniciar agora mais um vídeo dessa disciplina de topologia e nesse vídeo a gente vai falar sobre fecho interior de um conjunto. Então a gente, para começar, vai com essa definição do que seria interior e fecho, tá? Dado um subconjunto B de um espaço topológico X, tá? A gente vai ter que o interior desse conjunto B vai ser definido como sendo a união de todos os abertos contidos no conjunto, tá? Então, denotamos o interior como sendo interior de B, int B, ou B com essa bolinha aqui em cima, tá bem? E o fecho de B vai ser definido como sendo a interseção de todos os fechados que contém B. E a gente denota o fecho de B por B barra, essa barrinha aqui em cima. Então, dessa forma, a gente fica definido o interior e o fecho. Observe que se a gente tem aqui, né, um conjunto B, esse interior, né, o interior, ele está sendo definido por conjuntos que estão vindo de dentro do B, tá? Então, para cada xzinho, a gente tem um abertinho, né, que está contido no B e que tem o x, né, que contém o x. Então, para cada cada elemento de B, a gente for pegando esses abertos que estão contidos em B, quando a gente fizer a união de todos esses abertos que estão contidos em B, então a gente está construindo o interior do conjunto B de dentro para fora, com abertos, tá? Faz a união desses abertos e a gente consegue, com a união desses abertos aqui, né? A xi com xi pertencente a B, vamos chamar assim, um jeito de denotar, pertencente a B, esses abertos aqui, essa união vai dar pra gente o B bolinha, né, o interior de B. Agora, pra gente falar do fecho, né, a gente tá falando agora aqui também do fecho, o fecho tá sendo definido como conjuntos que estão chegando no B por fora, fechados aqui, tá? Conjuntos fechados, que na verdade contém o B. Então, não são como esses conjuntos que eu desenhei, não. São conjuntos fechados que contêm o B. Então, todos os conjuntos fechados que contêm o B, a gente vai pegar cada um deles. Pode ser um outro fechado assim, pra cá, um outro fechado pra lá. Quando a gente pega todos esses fechados que contêm o B, pega a interseção desses fechados, tá? Então, um certo U, tal que B tá contido em U, esses caras aqui fechados. Quando a gente pega a interseção de todos esses fechados aqui, a gente vai conseguir o fecho de B, tá? Denotado por B barra. Então, só para ressaltar, né? O interior a gente está construindo de conjuntos abertos de dentro para fora. O fecho a gente está construindo conjuntos fechados de fora para dentro do conjunto, tá bem? A gente pode dizer que o interior do conjunto é o maior aberto contido nele. E o fecho é o menor fechado que o contém. Então, é o que a gente estava construindo, né? Era um monte de abertinhos aqui dentro de B. Quando a gente pegar o maior aberto dentro de B, é exatamente o interior de B. O menor fechado fora de B, que contém B, né? O menor fechado que contém B, é o fecho de B. Então, observe que o interior está contido em B e o B está contido no fecho. Essa daqui não é restrita, tá? Porque se o B for fechado, ele é igual ao próprio fecho. Se ele for aberto, ele é igual ao interior. Se ele não for nem aberto nem fechado, aí sim vai ser estritamente contido, tá? É o que tá falando aqui embaixo. Se B é aberto, então o interior é igual ao próprio B. Agora, se ele é fechado, o fecho é igual ao próprio B. Primeiro resultado que a gente tem, tá? A partir dessas duas definições, é que para A, né, um subconjunto de um espaço topológico X, a gente supõe que a topologia é dada por uma base beta, então a gente tem a seguinte propriedade: se o X está no fecho, então o X vai estar no fecho, né? Se e somente se todo elemento básico que contém X intercepta A. A gente tá aqui com se e somente se, então vou fazer aqui um esquema só para poder facilitar a visualização do que tá acontecendo, tá? Do lado de cá a gente tem essa parte,
o x pertencendo ao A barra, ao fecho, tá? E do outro lado, a gente tem essa parte, todo elemento básico que contém x intercepta A. O que é um elemento básico? Elemento básico é um elemento da base, tá? É um elemento básico que contém x. Então, vou escrever assim, tá? Todo u de x tal que o x pertence a esse certo u de x aqui, né? Que tá aqui, ó, contém x, tá? E é um elemento básico, ou seja, ele tá aqui em beta, tá? Pertence a esse beta. O que acontece com o de x desse tipo? Ele intercepta o A, tá? O que é interceptar o A? É tal que o de x interseção A é diferente de vazio. Tá? Então, de cá a gente tem x pertencente a uma barra e aqui todo u de x, né? Tal que x pertence ao de x, com esse u de x aqui em beta, todo conjunto desse tipo vai ser tal que a interseção dele com A vai ser diferente de vazio. Para a gente fazer essa demonstração, vamos começar pela ida. O que a gente vai fazer? A gente vai supor isso daqui. E o que vai ser a nossa contradição? O de x interseção A, a gente vai supor igual a vazio. Então, olha, tudo isso aqui, olha, tudo isso aqui vai ser nossa hipótese. O x em A barra, a gente vai ter um conjunto de x nessas condições aqui, e vai supor isso daqui igual a vazio. Então, vamos lá. Então, seja x pertencente à barra e o de x, né, tal que o x pertence ao de x, e esse u de x aqui tá no beta, tá? E a gente vai supor, então, aqui a contradição e, tá? Esse u de x aqui, interseção com A igual a vazio. Se o de x interseção com A vai ser igual a vazio, então, a gente, no espaço topológico x, a gente vai conseguir desenhar o u de x e o A separados, tá bem? Aqui pode ser até mais pertinho, mas eles vão ter a interseção vazia. Quando a gente pegar aqui, então, o complementar do u de x, tá? Necessariamente o A vai estar contido no complementar do u de x. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui o A contido no u de x complementar, tá? Duas coisas que a gente tem desse u de x complementar. Primeira coisa, como o de x é um elemento de beta, né? É um elemento básico, ele é um aberto da topologia. Logo, o complementar dele, o de x complementar, é fechado. Mais um fato que a gente tem, né, a partir disso também, é que, pela definição do fecho, a gente tem que o fecho, a barra, ele é a interseção de todos os elementos desse tipo aqui, né? Uns elementos que contêm o A e que são fechados, todos os fechados que contêm o A. Se esse cara é interseção, né, de todos esses fechados, ele vai estar dentro de cada um dos elementos da interseção. Logo, eu vou ter que o A barra vai estar contido no complementar de x. Se ainda não for suficiente para você acreditar, a gente pode falar de outra forma, né? A gente pode lembrar que o A barra ele é o menor fechado que contém o A. Então, qualquer outro fechado que contém o A, que tiver nessas condições, é maior do que o A barra. Então, a gente tem esse lado aqui do estar contido, tá bem? Então, a gente chegou num cara, no A barra, contido em U de x complementar. Só que, veja bem, o x, ele pertence ao A barra. Se o x pertence ao A barra, então o x pertence ao U de x complementar, o que a gente chega no absurdo, porque o x, ele tá na vizinhança dele, tá? Então, lógico que ele não vai poder pertencer aqui ao seu complementar. Qual que foi a contradição? A contradição foi supor que esse cara aqui é igual a vazio, tá? Então, a gente conclui esse lado da demonstração ainda. Para mostrar a volta, então, a gente supõe agora, né, para a volta que todo U de x, né, todo elemento básico que contém x intercepta A, e a gente vai supor que mesmo assim o x não tá no fecho de A, tá? Então, ó, suponha, nessas condições da volta, né, que o x não pertence ao A barra.
Mas o que que o A barra é? O A barra, ele é igual, né? Ele pode ser escrito como a interseção de todos os V's, né? Tal que V, né? Seja fechado e V contém A, tá? Todos os fechados que contém A. É um fechado de X, né? Do espaço topológico. Vamos tentar escrever assim, tá? Se o X não pertence ao A barra, né? Para o X não pertence ao A barra, basta que ele não pertença a um elemento aqui dessa interseção, tá? Vamos colocar VI aqui, tá? Então, a gente vai supor aqui, né? Seja, então, um certo VJ aqui, tá? Fechado com VJ contendo o A e a gente vai pegar o X não pertence a esse VJ, tá? Ou seja, né, para o X não pertencer ao fecho de A, para o X não tá aqui no fecho de A, não tá nessa interseção, basta que ele não pertença a um dos caras dessa interseção. Ele pode não pertencer a nenhum deles, tá? Mas se ele não tiver em um, ele já não vai estar no A barra. Então, supor que o não tá no A barra é a mesma coisa que tomar um fechado, que o A tá contido nele, que o X não tá nesse fechado. Agora, né? Se VJ é fechado e o X não pertence a VJ, é claro que o X vai pertencer ao complementar, tá? E esse cara aqui é aberto, tá? Já que o VJ é fechado. Só que veja bem, agora a gente então tá nas hipóteses. A gente tá com X pertencente a um aberto da topologia, tá? E esse complementar aqui, como ele é aberto, né? A propriedade de ser aberto significa que para esse X aqui, né? Vai existir um aberto básico, tá? Uma vizinhança de X, tal que o X pertence a essa vizinhança de X, e esse VX tá contido nesse aberto aqui, tá? Com esse VX aqui, um elemento da base. Lembra que essa é a definição de aberto, tá? Se esse conjunto aqui é aberto, né, para todo elemento dele vai existir um elemento da base, tal que o X está no elemento da base, e esse elemento da base está contido nesse conjunto aberto. Mas veja bem, o A está contido no VJ, então, ele nem pode ter nenhum elemento de A que esteja no complementar desse conjunto aqui. O que isso significa? Isso aqui, né, significa que a interseção com V complementar J é igual a vazio, tá? Só que o Vx está contido em VJ, em particular, a interseção Vx é igual a vazio. Veja bem, a gente chega aqui numa contradição. Qual que é a contradição? A gente chegou que o X, ele tá num aberto básico, tá? Tal que esse aberto básico não intercepta o A. Então, a gente chegou numa contradição com essa hipótese, que diz que todo aberto básico que contém X intercepta o A. Qual foi a contradição? Onde foi o que gerou o absurdo? O que gerou o absurdo foi supor que o X não pertence ao fecho de A, então a gente conclui que nessas condições aqui, o X vai pertencer ao A barra, o que conclui nossa demonstração, tá? A ida e a volta. E agora, definindo vizinhança, né, a gente vai chamar, tá? Para cada aberto que contém X, a gente pode chamar de vizinhança de X. A gente até tá usando já esse nome, né? Em alguns momentos. A gente pode falar dessa propriedade que a gente acabou de ver, né? Dessa proposição da seguinte forma, tá? Caracterização do nosso fecho. Então, X vai estar no fecho de A, se e somente se toda a vizinhança de X intercepta A. Então, se a gente olhar aqui, né, para um conjunto, para o A fecho,
a gente vai dizer que x está no fecho se qualquer abertinho que contém x intercepta o A. Então, por exemplo, pegar um x aqui bem na beiradinha. Não tem como eu fazer um aberto contendo x sem tocar o conjunto A. Entendeu? É isso que a gente está caracterizando, dessa forma a gente está caracterizando o fecho através da definição de vizinhança. Outra definição que nós temos, definição de ponto de acumulação. A gente vai dizer, né, que tomando um subconjunto A de um subespaço topológico X, tá? E um elemento de X. A gente vai dizer que esse X aqui, ele é um ponto de acumulação de A. Observa que para definir ponto de acumulação, a gente não tomou um elemento de A, a gente toma um elemento do espaço. Então, para ser ponto de acumulação, não precisa estar no conjunto, tá? Então, ó, ele é um ponto de acumulação de A se toda a vizinhança dele intercepta o conjunto A em um ponto diferente dele, tá? Então, tem alguém além dele que intercepta o A. Denotamos por A' o conjunto de todos os pontos de acumulação de A. Eu não gosto de dar exemplo direto nos reais porque a gente remete muito à definição de análise, a gente não pode só ficar preso ao que a gente viu em análise real, tá? Mas, né, a reta é um lugar bom para a gente lembrar que é o X, né, ser um ponto de acumulação. Quando a gente tem aqui, por exemplo, A, né, um intervalo aberto da reta, a gente pode ter aqui, né, o conjunto, o elemento X, tá? A gente nunca vai conseguir, se o elemento X é um extremo aqui desse intervalo aberto, ele não tá no conjunto A, mas qualquer aberto que você tomar contendo o X, ele necessariamente tem que interceptar o conjunto A, tá? Então, se a gente pega agora o espaço topológico X aqui, e um conjunto A aberto desse espaço topológico, por exemplo, qualquer ponto que eu pegue aqui, olha, dentro do conjunto X, ó, dentro do conjunto A, um ponto interior, ele é tal que quando eu pego aqui uma vizinhança desse conjunto X, eu tenho aqui elementos além do X, que são também elementos de A. Então, necessariamente, esse cara aqui, um ponto interior, é um ponto de acumulação. Se eu pego um ponto de fronteira aqui, ele vai ser um ponto de acumulação se para todo aberto que eu pegar contendo ele, eu tiver outros elementos além dele mesmo, que também são elementos do conjunto A, tá? Se por acaso, né, igual aqui na reta, se meu conjunto A fosse esse aberto aqui, mais esse ponto aqui, por exemplo, o aberto de 0 a 1, união com 2, tá? Se eu pego um aberto aqui, por exemplo, esse aberto aqui entre 1,5 e 2,5, por exemplo, o único ponto do conjunto A que tem aqui era o próprio 2. Então, esse 2 aqui, ele não é ponto de acumulação, porque eu tenho que interceptar o conjunto A num ponto que não seja o próprio X, tá? Então, se eu tenho meu conjunto A como sendo esse aberto mais um pontinho aqui fora, que esse ponto aqui pertença também, faça parte do conjunto A, um ponto isolado não vai ser ponto de acumulação. O que é isso? Eu consigo um aberto aqui em volta desse ponto, em que a única interseção com o conjunto A é só esse pontinho aqui, tá? Então, ele não vai ser ponto de acumulação. Preciso ter mais gente lá dentro do conjunto A, além do próprio X, ao redor do qual eu fiz a vizinhança, tá? A gente tem agora esse teorema 13, que ele diz o seguinte: se A é um subconjunto do espaço topológico X e alinha o conjunto de todos os pontos de acumulação de A, então, o fecho de A vai ser igual ao A união com o A'. Então, a gente pode caracterizar o fecho do conjunto A de outra forma, como a união do próprio conjunto com os pontos de acumulação. Faz sentido pelo desenho que eu fiz aqui em cima, né? Porque todos os pontos interiores eu mostrei aqui, né? Pelo desenho, eu indiquei que eles são pontos de acumulação. Os pontos que estão aqui na fronteira, né? Eu indiquei também que são pontos de acumulação. Os pontos isolados aqui do conjunto não são pontos de acumulação, por isso que além do A', a gente precisa unir ao próprio conjunto, que nem todo ponto do conjunto é um ponto de acumulação, tá bem? Então, aqui o fecho vai ser dado por essa união. Para a gente mostrar essa igualdade, veja bem, a gente vai primeiro mostrar que o A' está contido em A união
com a linha, tá bem? Se X, então, tá em A barra, ou X pertence a A, ou X não pertence a A, tá? Duas coisas podem acontecer. Se o X tá em A, fim, tá? Ele já tá contido aqui nessa união. Agora, se o X pertence a barra, mas o X não pertence a A, vai mostrar que ele vai ter que pertencer ao A', tá bom? Então, veremos aqui, né, que X vai pertencer ao A'. De fato, pela proposição que a gente acabou de ver, se a gente tiver um aberto do espaço topológico, da topologia, né, tal que o X pertence a esse aberto, então, o interseção com o A vai ter que ser diferente de vazio. Só que veja bem, o X tá em U, mas a gente tem, olha, que o X não tá em A, tá? Então, se a gente tirar o X aqui de A, não vai fazer diferença nenhuma aqui, né? A gente vai reescrever dessa forma, U interseção A menos X é diferente de vazio. Ora, mas isso daqui, tá? Então, a gente pode até denotar aqui para facilitar, né, a nossa visualização como U de X, né? Que é um aberto da topologia, tal que o X pertence, ele pode ser visto como uma vizinhança de X. A gente chega que essa vizinhança, interseção a menos X, é diferente de vazio. Ou seja, o X, ele pertence aos pontos de acumulação, por definição dos pontos de acumulação. Isso daqui vai valer, olha, para todo o de X, para toda a vizinhança de X nessas condições aqui, tá? Agora, para a gente concluir a demonstração, falta a gente mostrar o outro lado da inclusão, que é a parte mais simples. Se a gente quer mostrar agora que a barra contém a união A', tá? Então, se X pertence à união com A', com os pontos de acumulação, então, ou X pertence a A, então, se X pertence a o A, né, por definição, já está contido no A barra, tá? O A barra é o menor fechado que contém A, então, aqui sai direto. Ou X pertence a A', só que X pertencer à linha significa exatamente o que a gente acabou de fazer aqui em cima, né? Que qualquer vizinhança de X interseção com A menos X é um conjunto diferente de vazio. Mas a gente está pegando uma interseção dizendo que ela é diferente de vazio. Se a gente pegar essa interseção aqui, então, com um conjunto um pouco maior, isso não vai atrapalhar em nada, né? A gente vai pegar esse conjunto aqui, aumentar ele um pouquinho, tá? Se a gente aumentar esse conjunto um pouquinho, a gente vai aumentar esse conjunto um pouquinho e colocar X dentro dele, o de X interseção com A, diferente de vazio. Isso daqui já é a definição do conjunto do fecho de A, ok? Um elemento, ele tá no fecho do conjunto se toda a vizinhança dele, interseção com o conjunto, é diferente de vazio. Ou seja, né, nesse caso aqui, o X pertence, se o X está em A', então o X está em A barra. Então, nos dois casos, está valendo X em A barra, implica, a gente pode concluir esse lado da inclusão. Então, por 1 e 2, né, se a gente chamar aqui de 1 e aqui de 2, a gente conclui a igualdade, que a barra é igual a A união com a linha. Agora, a partir desse teorema, desse resultado que a gente acabou de ver, a gente tem essa seguinte proposição. Um subconjunto de um espaço topológico, ele vai ser dito fechado se e somente se ele contém todos os seus pontos de acumulação. Então, pelo teorema que a gente viu, né, a gente tem que o A barra, ele é igual a A união com o A'. Agora, se o espaço, ele é fechado,
ser fechado significa que, fazendo a ida, né? Vamos colocar, né? A fechado significa que a barra é igual ao A, né? Então, se o A barra é igual a, né, significa que essa união aqui, olha, essa parte da união aqui, ela não tá acrescentando em nada o meu conjunto A barra. Ou seja, não tem ninguém que esteja no A, tá? Ó, não tem ninguém que esteja no A' e que não está no A, né? Escrevendo isso de outra forma, significa que o A' está contido no A, ok? Então, ele contém todos os seus pontos de acumulação. E a recíproca é direta, né? Se isso daqui tá acontecendo, se ele contém todos os pontos de acumulação, P também, pelo teorema anterior, a gente conclui a mesma coisa, tá bom? Isso aqui pelo teorema anterior. Então, sai bem direitinho. Temos agora uma definição importante dessa parte de topologia, que seria dos espaços de Hausdorff. Então, seja X um espaço topológico, a gente vai definir o conjunto X como sendo um espaço de Hausdorff se para todo X1 e X2 em X existirem respectivamente duas vizinhanças V1 e V2 disjuntas. Então, num espaço de Hausdorff, a gente vai conseguir, sempre que a gente tiver um X1 diferente de X2, traçar duas vizinhanças distintas deles, né? Tal que V1 interseção com V2 seja vazio, tá? Agora, será que existe espaço que isso não acontece? Tá? Uma questão. Será que existe algum espaço que não é de Hausdorff? É interessante a gente procurar alguns exemplos para a gente verificar que isso daqui não é sempre que acontece. A gente, com a noção usual que a gente tem, né, da topologia em R2, em R, a gente sabe que isso daqui sempre acontece, né? Quando a gente está, por exemplo, na reta, se a gente tem qualquer número, né, por exemplo, número 1, em qualquer número maior do que 1 mais epsilon, que seja, a gente consegue, pela noção de distância que a gente tem na reta, separar esses dois caras aqui em dois conjuntos abertos, o 1 e o 1 mais epsilon. Mas agora, né, seria interessante a gente pensar em conjuntos que não são espaço de Hausdorff. Eu vou deixar essa curiosidade para vocês e eu posso mostrar isso para vocês depois em algum outro exemplo, tá bom? Em outro vídeo. Eu vou continuar e deixo para vocês pesquisarem sobre essa curiosidade. Um exemplo de um espaço que isso não acontece, um espaço que não é de Hausdorff. A partir dessa definição, a gente tem o seguinte teorema. Se X é um espaço de Hausdorff, então todo o conjunto com finitos pontos nesse espaço vai ser um conjunto fechado. Então, pensando, né, aqui se a gente tem aqui um espaço topológico X, qualquer subconjunto de X aqui com número finito de pontos vai ser um conjunto fechado. Para isso, basta a gente mostrar, para mostrar esse teorema, né, esse resultado, basta a gente mostrar que um conjunto unitário aqui, ele é um conjunto fechado, tá bem? Porque a partir disso, né, a gente pode olhar, né, para esse conjunto finito, né, digamos, um conjunto F, para esse conjunto F com número finito de pontos, como uma união de conjuntos unitários, tá? Uma união finita de fechados é fechado. Então, se a gente mostra que o conjunto unitário é fechado, a união finita de fechados é fechada, esse conjunto F vai ser fechado. Então, vamos considerar aqui, né, um certo x0, né? Então, seja x0 pertencente a x, a gente tem aqui que conjunto x0 é um subconjunto desse espaço topológico. Agora, como x ele é um espaço de Hausdorff, qualquer ponto x, né, pertencente ao espaço topológico que a gente tomar, tal que x seja diferente de x0, a gente vai conseguir duas vizinhanças, vão existir uma U de x e U de x0, já que o espaço é de Hausdorff, tal que essa interseção aqui, ela é vazia, tá?
E o que a gente conclui com isso, né? Que esse x aqui, ele não pertence ao fecho desse conjunto inicial que a gente tomou. Esse x não pertence ao fecho de x0, tá? Só que a gente tomou um x arbitrário, tá? Isso a gente vai valer para qualquer, a gente pegou um x qualquer aqui no conjunto x. Se qualquer x, que é diferente de x0, não pertence ao fecho de x0, o único elemento que tá no fecho é o próprio x0, tá? A gente só tem o x0, só o x0 pertence ao fecho de x0. Ou seja, esse conjunto aqui é igual ao fecho dele, o que implica que x0, conjunto unitário, ele é fechado quando ele está no espaço de Hausdorff. E quando a gente tomar, né, a união finita de conjuntos fechados, a gente vai ter que vai ser um conjunto fechado também, tá? Concluindo aqui a ideia da demonstração desse teorema 16. A escrita não tá completa, mas aqui eu tô procurando dar uma ideia dessa demonstração, desse resultado. O resultado seguinte, em relação a espaços de Hausdorff, a gente tem aqui, né, que se x ele for um espaço de Hausdorff e A um subconjunto de x, então x vai ser um ponto de acumulação de A, se e somente se, para todo aberto que contém x, também contém infinitos pontos de A. Como que a gente pode só escrever em esquema esse resultado? Para facilitar, a gente tem que x vai pertencer ao conjunto de pontos de acumulação, tá? Então, todo o de x aberto, eu vou colocar aqui, denotar como uma vizinhança de x, né? Então, toda vizinhança de x aberto que contém x, contém infinitos pontos de A. Vou denotar assim, tá? O que o de x interseção a cardinalidade disso daqui vai ser infinito, tá bom? Ou seja, o de x tem infinitos pontos de A, tá? Vamos supor primeiro que essa parte aqui é válida, tá? A gente vai mostrar a volta primeiro. Então, a gente tem que todo aberto, tá? Que contém x tem infinitos pontos de A. Mas se todo aberto que tem x tem infinitos pontos de A, quando eu pego o de x interseção com A e tiro o x daqui, necessariamente vai sobrar outras pessoas ainda, porque o único cara aqui, esse cara aqui não é único, né? Tem infinitos elementos aqui dentro. Então, isso daqui continua sendo diferente de vazio, só que isso aqui é para toda a vizinhança de x. Então, isso implica, tá? Que o nosso x pertence aos pontos de acumulação, como a gente estava querendo mostrar na volta. Reciprocamente, né, na ida, a gente vai supor que o x pertence agora aos pontos de acumulação. Vai supor também que todo o de x aberto, tá? Que contém x, toda a vizinhança de x, tem infinitos pontos de A. Observa que isso a gente está supondo uma contradição, tá? Porque a gente tinha aqui o seguinte, a gente tinha aqui, quer concluir que toda a vizinhança de x, né, aberto, é tal que a interseção com A tem infinitos pontos. Se a gente fala que ele só toca em números finitos, em particular pode tocar em nenhum ponto, né? Ou pode tocar em infinitos, a gente está contradizendo esse fato aqui, ok? Então, vamos lá. Se x pertence aos pontos de acumulação, então a gente tem que qualquer vizinhança, tá? Interseção com A menos x, tá? É diferente de vazio. Então, se a gente está supondo, além disso, isso daqui, né, que tem infinitos pontos, né? Então, para essa mesma vizinhança, u de x aqui na interseção a gente consegue escrever aqui como, vamos supor, pode ser o x, x1, até xn. A gente não sabe se o x tá aqui no conjunto dos pontos de acumulação. Quer dizer, o x está nos pontos de acumulação, não necessariamente ele está no conjunto A, é isso que eu quero dizer, tá? Então, não necessariamente ele está nessa interseção. Mas a gente sabe que se a gente tirar o x daqui, esse conjunto aqui, olha, sem o x, vai ter finitos pontos, né? É isso que eu quero chegar,
tá? Então, vou escrever aqui de novo. A gente tem que essa vizinhança, né, qualquer vizinhança de x, interseção com A menos x, tem finitos pontos, digamos, x1, x2, até xn. Vou chamar esse conjunto aqui de Fn. Esse cara aqui é um conjunto, pelo que a gente viu no teorema anterior, um fechado, né? Porque ele tem finitos pontos e está no espaço de Hausdorff, aqui, ó, como no enunciado do teorema. Se esse cara aqui é um conjunto fechado, eu tenho que o meu x menos ele vai ser um conjunto aberto, tá? É um aberto. Mas se a gente tem mais uma observação a fazer, observa que aqui, olha, eu tomei o A menos x, ou seja, o x ele não tá nessa interseção. Quando eu tirei o Fn aqui do espaço todo, eu não tirei o x. Então, outra coisa que a gente tem é que o x, esse x inicial aqui, tá? Ele pertence a x menos Fn. Então, eu tenho um aberto que contém x, ou seja, esse cara aqui, ele é uma vizinhança, x menos Fn, é uma vizinhança de x. Ora, mas a gente tomou, né, por hipótese, que todo o de x aberto, ele tem finitos pontos de A, tá? Então, se esse cara aqui é uma vizinhança de x, então ele menos Fn, interseção com A, tem finitos pontos aqui dentro. Então, se esse cara, interseção com a gente vai supor também que todo aberto, o de x, né, que seja uma vizinhança de x, vai ter finitos pontos de A. O fato de x pertencer ao A', já dá pra gente que qualquer vizinhança, né, interseção com A menos x, ela é diferente de vazia. Então, aqui pelo menos tem um cara. O que a gente está dizendo, né, a gente vai supor por hipótese que isso não é finito, não é infinito. Tem alguém, mas é um número finito. Então, a gente vai escrever essa interseção aqui, o de x, interseção A menos x, como sendo o conjunto x1 até xn. Eu vou chamar esse cara aqui de Fn. Só que esse Fn aqui, ele é um fechado de x. Por quê? Porque, pelo teorema anterior que a gente acabou de ver, que ele é um conjunto finito de pontos no espaço de Hausdorff. X é um espaço de Hausdorff, por hipótese do teorema. Então, quando eu pego o complementar de um conjunto fechado, eu tenho um conjunto aberto, tá? Ele é aberto. E ele é um aberto que contém x, tá? Porque o x não tá aqui dentro do Fn, então eu não tirei o x aqui do espaço todo, é um aberto que contém x. Então, eu vou chamar ele de V de x, tá? Uma vizinhança de x. Quando eu pego a interseção de dois abertos, eu vou pegar a interseção de V de x com U de x, eu tenho que isso daqui é diferente, isso daqui é igual um outro aberto, digamos WX, tá? Interseção de dois abertos, tá? É um aberto. Se esse cara é uma vizinhança de x, tá? Pela hipótese do fato de x pertencer ao A', toda vizinhança de x, né? WX interseção com A menos x, né? Tem que ser diferente de vazio. Então, existe um certo y pertencente a WX, tal que, ó, WX interseção com A menos x. Só que nesse WX aqui, veja bem, a gente já tinha tirado um número finito, a gente já tinha aqui um número finito de pontos nessa interseção. A gente já tinha escolhido aqui todos os pontos dessa interseção, mas a gente está diminuindo esse conjunto aqui. Observa bem, a gente fez uma interseção, ou seja, a gente diminuiu o U de x, tá? Fez de novo a interseção e achou uma outra pessoa lá dentro, tá? Que não é nenhum desses elementos aqui, porque todos esses elementos a gente tirou a partir do momento que a gente olhou para essa vizinhança de x. Se a gente fizer aqui num desenho, tá? Bem mal feito, porque, né, como é um absurdo, não dá pra gente fazer. A gente olha aqui pro conjunto A,
tá? Olha aqui para uma vizinhança de x, vamos chamar essa daqui a vizinhança U de x, e essa daqui era a nossa interseção, tá? Aqui vamos supor que o x estava aqui. Vamos supor que essa nossa interseção aqui, ela tinha esses finitos pontos, tá? 1, 2, 3, 4, N pontos. A gente tirou esses N pontos aqui da interseção. Só que não adiantou tirar, porque quando a gente pegou o complementar desses pontos, a gente conseguiu uma outra interseção, pegou o complementar, a gente conseguiu uma outra vizinhança de x aqui, né, pela hipótese do x estar nos pontos de acumulação, e conseguiu mais pontos lá dentro, além daqueles finitos pontos que a gente existia. Qual foi o absurdo, né? Então, aqui a gente chegou num absurdo quando a gente encontra esse y aqui dentro. Qual que foi o absurdo? Supor que esse conjunto aqui era finito, tá? Então, a gente conclui o teorema. A gente mostrou a volta e mostrou a ida. Com esse teorema aqui, a gente termina essa parte de fecho e interior de um conjunto, tá? Nosso estudo aqui de topologia, ok? Nos próximos vídeos, a gente vai falar um pouco sobre funções contínuas, tá bem? Então, bons estudos, pessoal. Abraço, fica com Deus.